Shalom, shalom, Luciana Assunção, mais uma vez canal De Volta a Jerusalém. E hoje, inspirado na novela que tem passado sobre a Santa Ceia, nós vamos trazer um estudo da visão judaica daquela ceia. Desde já eu peço a vocês e convido para que vocês façam uma mitzvot de levar a palavra do Eterno, compartilhando nossos vídeos, curtindo, passando nos grupos de WhatsApp. Cada pessoa que você leva esse novo conhecimento, pessoas que estão buscando a verdade, a essência de Yeshua, Jesus, você faz uma mitzvot, você gera méritos para você diante do Eterno, o qual no dia do julgamento da tua alma, esses méritos vão contar a teu favor. Então eu convido você a participar desse nosso mérito, dessa mitzvah que nós fazemos aqui, levando o conhecimento do Eterno. Falando um pouco sobre a ceia, nós vamos achar lá no capítulo 26 do livro de Mateus, no versículo 26, que fala: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. No versículo 27 ele fala: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Existem poucos estudos a respeito dessa ceia de Páscoa, que nós chamamos em hebraico de Seder, é a ceia de Páscoa. Eu quero levar vocês até o livro da Mishnah, no livro Bereshit Rabbah, onde eu vou apresentar um novo entendimento da ceia de Páscoa. Primeiramente, que muitos creem que Yeshua criou a ceia ali, a Santa Ceia. Na verdade, aquilo ali trata-se de um costume judaico, quando se faz a ceia de Páscoa, desde a época quando o povo saiu do Egito, que o Seder é feito, né? Que essa ceia de Páscoa é feita. Porém, Yeshua, ele passou muito mais do que uma ceia de Páscoa. Infelizmente, o conhecimento ocidental não detém esse conhecimento, e Baruch Hashem, bendito é o Eterno, que nós estamos aqui para compartilhar com vocês. No livro de Bereshit Rabbah, é um livro da Torá oral, está escrito: e Malquisedeque, rei de Shalem, isto é, o que está escrito, e a filha de Tiro buscará a tua presença com tributo, aqueles que são os mais ricos do povo. Malquisedeque, o rei de Shalem, este lugar torna seus habitantes justos. Malquisedeque, Adonizedeque, que se encontrado Adonizedeque e no livro de Yahoshua, Josué 10:1. Jerusalém é chamada de justiça, como se diz, onde a justiça se alojaria. Está no livro de Isaías 1:21 isso. Rei de Shalem, o Rabino Itzhak, o Bavli diz, ou seja, o livro foi escrito na Babilônia, né? A Midrash da Babilônia fala que ele é chamado isto, de justo, porque ele nasceu circuncidado, fala o Rabino Itzhak. Isso aqui eu não vou nem entrar no detalhe de Malquisedeque, de onde veio, porque isso é tema para o próximo vídeo, entendeu? Inclusive desmentindo alguns vídeos onde fala que Malquisedeque era um sacerdote pagão. É totalmente incoerente. Isso aí, na verdade, é falta de conhecimento rabínico das histórias, falta de conhecimento da variedade de livros da Torá oral, que as pessoas acabam falando esse tipo de besteira. Mas aí é tema para o próximo vídeo. E então, continuando aqui, o Midrash Rabbah, no capítulo 43, isso aqui que eu estou lendo do Midrash Rabbah. Como sempre, eu gosto de trazer as bases bíblicas, as comprovações. O nosso canal trabalha dessa forma. E o Rabino Itzhak fala que ele é chamado justo porque Malquisedeque nasceu circuncidado já. E aí continua: trouxe pão e vinho, e ele era um sacerdote para o Altíssimo Deus. Isso a gente vai encontrar no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Fica comprovado que ceiar com pão e vinho era algo antigo.
Somente essa passagem já mostra como o pão e o vinho ele já vem sido usado. E claro, há uma conexão entre Yeshua e Melquisedeque. Lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, fala que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, que é essa citação que está no Midrash Rabbah, certo? Agora, o que mais é falado a respeito do pão e do vinho? O rabino Shemuel Bar Nachmani e os Rabbanan argumentam. O rabino Shemuel Bar Nachmani e os Rabbanan argumentam. Rabino Shemuel disse que as leis do sumo sacerdote foram reveladas a ele. A quem? A Melquisedeque. Pão é o pão da mostra, ou seja, o pão da proposição. Aquele pão que ficava ali no altar do templo diante do Eterno. Vinho são as libações. Libações quer dizer é um ato religioso que tinha de se derramar o vinho ali no ritual dentro do templo. Era uma oferta ao Eterno. Os Rabbanan dizem que a Torá foi revelada a ele, como diz, falando referência a Melquisedeque. Vinde, participa do meu pão e bebe do meu vinho misturado. Isso está lá em Mishlei 9:5, que é a sabedoria falando. Venha, na versão portuguesa vai estar como da minha comida e beba do meu vinho. Mishlei quer dizer provérbios. Mas é a sabedoria convidando a você a comer do pão e do vinho, falando que o homem se torna sensato e que vive mais sobre a terra quando se faz isso. Também é uma referência ao que Yeshua estava fazendo ali na Santa Ceia. Então, claramente, o livro do Midrash Rabbah ele traz mais informações. Agora nós vamos ver por que Yeshua ele falou, né? Esse pão é meu corpo, ou seja, esse é o pão da proposição que está diante do Eterno, é aquele pão que está diante do Eterno. E ele fala que o vinho simboliza o seu sangue que será derramado, ou seja, o rabino no Midrash Rabbah fala que o vinho significa as libações, ou seja, o vinho que era derramado diante do Eterno. Então o que Yeshua está falando é que o sangue dele vai ser como uma libação que será derramado diante do Eterno, ou seja, seria uma oferta, o pão e o vinho, as duas ofertas que eram feitas no templo para o Eterno. Ele estava fazendo referência ali na chamada Santa Ceia, né? O Seder de Páscoa. Agora eu quero também aumentar a informação, trazendo vocês para a página 102, referência ao capítulo 26 de Matityahu, né? Que é Mateus, do livro Comentário Judaico do Novo Testamento de David Stern, né? É a parte comentada de todo o Novo Testamento que o judeu David Stern fez. Lembrando que David Stern é um judeu religioso que crê que Yeshua é o Messias. No parágrafo 2 começa a última ceia. E aí ele faz referência do versículo e aí ele fala: é compreendido pela maioria dos acadêmicos como a última ceia tenha sido uma refeição de Páscoa, ou Seder, né, o nome. Muitos temas da Páscoa, da Pessa, né, são aprofundados, reforçados e ganham novos níveis de entendimento devido aos eventos da vida de Yeshua, o Messias, e às suas palavras nesta noite. No entanto, Yosef Shulam, que é o Rabino Shulam, que por sinal o Rabino Shulam sempre está vindo ao Brasil pela sinagoga Hassion em Minas Gerais, do nosso amigo Matheus Andona e o seu pai Guimarães, né? E Yosef Shulam também crê que Yeshua é o Mashiach, certo? Então Shulam sugeriu que pode ter sido ou não o Seder, né? Pode ter sido um Seder ou não, mas que pode ter sido também um Seudá Mitzvah, o banquete celebratório que acompanha o desempenho de um mandamento, tal como um casamento ou um Brit Milá. Brit Milá quer dizer o momento em que a criança é circuncidada, aí chama isso de Brit Milá. Aqui está a base deste argumento.
Quando o rabino e seus alunos acabam de estudar um tratado do Talmud, celebram com o Seudá Mitzvah, também chamado de Seudá Siyum, banquete do término, isto é, uma formatura. O jejum dos primogênitos, que expressa a gratidão pela salvação dos filhos primogênitos de Israel da 10ª praga, é prescrito para o dia anterior à Pessa, dia 14 de Nissan, pelo menos desde a época mishnaica, quando é necessário comer um Seudá Mitzvah. Isso assume precedência sobre o jejum. Com pouco de visão, um rabino pode planejar completar um tratado de Nissan 14 e assim evitar o jejum. E fazer isso não é considerado uma trapaça e de fato se tornou um costume. A tradição do jejum do primogênito data no mínimo da época mishnaica, mas argumenta Shula. Se retrocedermos alguns séculos até a época de Yeshua, e se o costume do Seudá Siyum se aplicou ao século I no termo de qualquer tipo de estudo, então Yeshua pode ter preparado para que eles e seus Talmidim, discípulos, terminassem de ler o livro da Taná, que é o que a gente chama Velho Testamento, em Nissan 14. Ou uma vez que Yeshua sabia que iria morrer, ele pode ter considerado apropriado terminar o curso de estudo terreno de seus discípulos com um banquete. Esta solução também resolveria o conflito preceptivo entre Yohanan e os evangelhos sinóticos a respeito da época da última ceia. No entanto, a maioria das notas dos comentários judaicos do Novo Testamento a respeito da última ceia é baseada na ideia de que o evento foi, na verdade, um Seder de Páscoa, uma comemoração de alimentação de Páscoa. De que Shula está falando aqui? Ele está falando que quando um rabino ele terminava os estudos com seus discípulos, ele fazia uma espécie de jantar de comemoração. E isso, de fato, por muitos não conhecerem os costumes judaicos, não percebem, mas Yeshua deveria estar jejuando naquele dia, Yeshua deveria estar jejuando no dia, porém, sabiamente, Yeshua, ele usou essa manobra para concluir o estudo e então poder fazer a ceia juntamente com seus discípulos. Eu sei que são muitas informações, mas você pode retornar, ouvir o vídeo devagarzinho, absorver esse conhecimento. As bases que eu estou usando estão aparecendo na tela para vocês. Eu falo página, eu falo capítulo, eu faço essa busca. Eu tenho certeza que é tudo dedicado a vocês, como eu falo, porque para mim isso é uma mitzvot que eu estou fazendo para ter mérito com o Eterno, pelas misericórdias do Eterno. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe todos vocês.